Boa noite, queridos ouvintes. Mais uma vez estamos aqui com muita alegria, muito prazer, né, de estar aqui, que pra gente é uma forma de agradecer todo o apoio que a gente tem nessa casa, né? Trabalhando, né, procurando desenvolver, né, e buscando a transformação íntima de todos nós. Então, como nossa amiga falou, nós vamos falar hoje sobre técnica de reabilitação, né? E Joana de Ângeles, assim, para mim ela é uma autora espiritual, os textos de Joana, eles são muito ricos, né? Muito densos, e aí eu tive que realmente buscar outras coisas, me debruçar para poder entender e também me fazer entender. Então vamos lá, eu vou fazer uma leitura do texto por completo, né? Eu achei melhor assim, e para depois a gente ir, a gente ver o todo primeiro e depois a gente ir detalhando mais. Quando eu li assim, técnica de reabilitação, gente, será que eu sei isso mesmo? Como é que eu vou fazer, né? Mas ela fala de uma maneira assim, meio rebuscada, vamos dizer assim, mas o princípio, a essência está muito clara, né? Então assim, quando surpreendido pelo sofrimento de qualquer matiz, lembra-te do divino educador, corrigindo-te as imperfeições. Convidado ao leito por enfermidade, sorrateira e perturbadora, não te considere desamparado. Esse é um recurso educativo para ensejar-te reflexões em torno da existência terrestre e da vida como um todo. Tomado pelo vendaval da incompreensão, não te sintas em desamparo sob o látego da injustiça. Toma a ocorrência como forma de recuperação moral a respeito de delitos que permaneciam aguardando reparação. Vitimado por calúnias nutrizes e empurrado ao fosso da injúria e da difamação entre amigos a quem estimas, não te tenhas em conta de desventurado. Estás sendo convocado ao testemunho do silêncio e da confiança em Deus. Tomado pela angústia da desencarnação de um ser querido, tragicamente arrebatado ou vitimado pelo desgaste biológico que a enfermidade cruel venceu, não te lastimes. A morte é a mensagem da vida, contribuindo para a valorização da oportunidade existencial. Abandonado por companheiros e afetos que se afastaram do teu círculo quando mais necessitavas dele, não seguirás a sós. O Senhor está convocando-te a labores mais elevados, que te exigem solidão para melhor trabalhares o mundo íntimo. Assoldado por presenças espirituais negativas que te ameaçam, não te permitas autoanálise pessimistas. Trata-se de recurso superior, concitando-te a conduta mental e moral correta, a fim de permaneceres em equilíbrio, auxiliando aqueles que ainda se demoram na ignorância. Nem sempre o êxito e o aplauso, o apoio com a glória terrestres, significam conquistas valiosas para o espírito. Cada uma representa invariavelmente um empréstimo divino, de forma que o aprendiz humano invista esses estímulos no próprio crescimento. O apóstolo Paulo, reflexionando em torno de tais dificuldades e testemunhos, afirmava, conforme se lê em Hebreus 12, versículo 7, é para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como a filhos, pois qual é o filho a quem o pai não corrija? As dores que chegam aos corações em luta de redenção não tem caráter punitivo, antes constitui técnica de educação, de que se utiliza o pai amoroso, convocando o filho rebelde à edificação interior.
a reparação dos próprios erros, júbilos, facilidades, conforto, beleza e saúde são concessões espirituais de que os seus possuidores terão que prestar contas conforme o uso que deles façam. Então, assim, quando eu li, eu fiz justamente o que eu estou fazendo aqui agora. Eu disse: Cisa, se acalme, né? Se acalme, não tenha pressa. Aí eu disse: não, eu vou ler todo, né? Porque aí quando você lê, termina de ler esse texto, você diz assim: misericórdia, né? É o que a técnica de reabilitação que ela está colocando para a gente é justamente quando a gente passa pelos sofrimentos, né? Não é uma coisa punitiva, né? É uma oportunidade que a gente tem de crescimento, né? E aí a palavra redenção, eu fui buscar, inclusive na visão espírita, né? Porque a gente sabe que tem nas várias religiões, né? Algumas religiões principalmente, não sei se todas, pelo menos que eu conheço, né? Essa redenção tem várias maneiras de se entender, né? E aí eu me lembro que uma vez eu fui buscar, porque uma vez eu fui falar sobre a questão da família. E aí eu achei um texto naquela época que falava justamente assim: a família como instrumento de redenção espiritual. Né? É na família que a gente começa a passar por essas questões, né? E Deus, como sempre, né, de uma sabedoria, né? É Deus divina mesmo, né? E aí ele diz assim, esse texto é de Deolina Amorim e Hermínio Miranda, né? E aí ele traz, como advertiu Cristo, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho dele. E esse teu adversário pode estar na família, né? Pode estar na família. E como às vezes é difícil a gente entender isso. Mais uma vez, eu digo sempre assim, que a doutrina, né, e essa casa é a minha grande escola, né? Porque tem coisas que só passando por aqui, só estudando, só ouvindo, né, participando dos trabalhos, é que a gente pode entender, né? Hoje à tarde a gente faz um trabalho com esse livro, Mediunidade e Atos dos Apóstolos, de Lívia, né? E o capítulo que nós estamos estudando, eu estou em dupla com o Cida, né? E aí eu tenho que estudar, porque a responsabilidade é nossa, todo mundo tem que estudar. Mas eu e Cida, nós estamos, né, com essa responsabilidade. E aí tem uma parte aqui, que eu vou ler depois, né, tempo, que é Lívia falando justamente sobre a questão da reencarnação, né? E que ela diz assim, deixa eu até ler esse pedaço, que eu achei lindo demais. A reencarnação é uma das leis divinas, atuante e necessária ao espírito, que necessita resgatar seus débitos, só que ela vai além e ativar seus créditos. Porque assim, a gente só pensa no débito, né? No débito. A gente precisa pagar, precisa pagar. Mas a gente também precisa ativar os créditos. E a gente acredita, quando a gente ativa os créditos, é porque a gente sabe que nós somos luz, né? É como o Evangelho fala, a coragem da fé, né? A gente precisa ter essa fé para reativar esses créditos. A gente não está aqui só para pagar, né? Porque é muito assim, é muito, sabe, é muito pouco isso. A gente está aqui justamente para, tudo bem, né? Passar por essas provações, mas também, nossa irmã querida fala aqui, ativar os créditos. E nós temos crédito, podemos ativar esses créditos se a gente acreditar cada dia mais, né? Baseado na lei do amor mesmo, né? E saber que nós somos, Deus está em mim, Deus está em ti, Deus está em nós, né? E somos luzes.
E nós fomos criados para isso. Nós não temos outro caminho. A evolução. E para ter essa evolução, precisa ter crédito. Ativar esses créditos, né? Foi muito interessante o estudo da Agora de Tarde por conta disso aí, né? Mais uma vez, obrigada, Lívia. E aí, que lugar melhor, né, para fazer isso do que a nossa família? E aí, voltando ao texto, né, dessa redenção, a redenção espiritual, que Joana também fala no texto dela, né? E aí, eu voltando ao texto, a gente começa dizendo assim, e não é precisamente no círculo aconchegante da família que estamos a caminho com aquele que a nossa insensatez converteu em adversário? E é a nossa insensatez que transforma em adversário, né? O Espiritismo coloca, pois, sob perspectiva inteiramente renovada e até inesperada, além de criativa e realista, a difícil e até agora inexplicável problemática do interrelacionamento familiar. Se um membro de nossa família tem dificuldades em nos aceitar, em nos entender, em nos amar, podemos estar certos de que tais dificuldades foram criadas por nós mesmos, num relacionamento anterior em que as nossas paixões ignoraram o consenso. Gente, nós somos assim, olha. Ele causa efeito, né? Claro. Né? Não tem para onde correr. Agora, a gente precisa ir além disso, né? A causa e efeito também traz os créditos. É isso que a gente viu agora de tarde. E quando a Aninha estava falando da questão de como afastar os maus espíritos, até esse que a gente chama de maus espíritos, né? Nós é que abrimos a porta. Nós abrimos a porta para eles. E a gente precisa, se ele está no nosso caminho também, a gente precisa reconciliar-se com ele, porque são duas grandes vitórias. Primeiro, né, a do que está sendo naquela questão, o encarnado, né, que está vencendo aquilo, e ele também. Quantas vezes a gente percebe isso, né, nas mediúnicas, que a gente percebe que eles estão sendo tocados, né? Então são duas vitórias que nós temos com isso. Se a gente estiver sempre amando, e André Luiz fala que os créditos a gente constrói nas relações. Nas relações. O homem é um ser de relação. Não adianta. Não tem como ficar sozinho nessa, não. É nas relações que se constrói isso, né? Porque é muito fácil você ficar sozinho. Primeiro que a gente nunca está sozinho, né? Porque né? Se não está com o encarnado, está com o desencarnado. Então, bora pra frente, né? E a repulsa instintiva que se experimenta por algumas pessoas, de onde se origina? Perguntou Kardec aos seus instrutores, no Livro dos Espíritos, né? Pergunta 389. E aí são espíritos antipáticos que se adivinham e reconhecem, sem se falarem, né? O ponto de encontro de muitas dessas antipatias que necessitam do toque mágico do amor e do entendimento é a família consanguínea. É hoje, né? Eu acho que o programa foi todo para mim hoje, viu, gente? Com certeza. Foi a família consanguínea, célula de um organismo mais amplo que a família espiritual, né? Que por sua vez é a célula da instituição infinitamente mais vastas, que são a família mundial e finalmente a universal. Então a coisa começa aqui, ó. É aqui, junto da gente. Isso vai espalhando, né? Espalhando como uma onda, né? Quando você joga uma pedra no mar que vai fazendo aquela onda assim, né? Então é a mesma coisa. A doutrina considera a instituição do casamento como instrumento do progresso na marcha da humanidade. E, reversamente, a abolição do casamento como uma regressão à vida dos animais. As questões, isso é falado nas questões 695 e 696 do Livro dos Espíritos. Como vimos há pouco, é também essa a opinião dos cientistas especializados responsáveis. Então, ao comentar essas questões, Kardec acrescentou que o estado de natureza é o da união livre e fortuita dos sexos. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna
e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. Claro, o casamento, além de ser diverso em várias sociedades, mesmo nas sociedades já passaram por várias maneiras, né, de ser, a depender do nível de cultural, do nível social, e porque também as pessoas vão, é a dinâmica, existe uma dinâmica social nessa história aí, né? Então assim, gente, ultimamente, eu acho que eu estou precisando muito, né? Porque sempre vai e volta, tem a história da família, né? Sempre cai o que a gente está precisando. Sempre, porque é isso mesmo, né? O problema da indissolubilidade do casamento foi abordado pelos espíritos de maneira bastante sumária, na questão 697. Perguntados sobre se está na lei da natureza ou somente na lei humana, essa indissolubilidade absoluta do casamento, responderam da seguinte forma: é uma lei muito contrária da natureza, mas os homens podem modificar suas leis. Só as da natureza são imutáveis, claro. A lei da natureza é imutável. Os homens, como a gente falou nesse instante, eles mudam a lei, né? A lei passa, a lei representa um momento em que, naquela hora, naquele momento, representa a sociedade. Comportamentos, né, são colocados na lei para ordenar, para dar uma ordem, né, na sociedade. Mas essa sociedade, como a gente falou no instante, ela é dinâmica. Aí, de repente, aquela lei que foi feita há 100 anos atrás já não serve mais tanto para ordenar hoje em dia, né? A gente vê muito isso. A lei divina não, né? A lei da natureza não. Mas a lei dos homens a gente pode modificar, né? E pode modificar pensando sempre, gente, que eu estou falando na questão da redenção, né? Na redenção espiritual. É para melhorar a nossa relação. Como nós vivemos, né, num mundo, entre aspas, civilizado, né? Então, as leis, para não ter a barbárie, né? A gente tem leis para que possam ordenar, para que possam disciplinar. Mas a gente não pode esquecer jamais da lei divina, né? Então, nenhuma lei humana pode ferir a lei divina. Por exemplo, a gente vive, hoje em dia, está discutindo muito a questão de preconceitos, né? Aí eu fico pensando assim, gente, o que é isso na questão da redenção espiritual, né? Porque Cristo não É muita falta de amor, né? muito de amor, né? E de não saber que a gente hoje é de uma forma de outra. Pois é. De outra. Pois é. Então, falando em reencarnação, falando em redenção espiritual, como é que fica essa questão, né? De preconceito, de não respeitar, né, as diferenças, né? Porque para mim, uma grande exemplo de você lidar com a diferença, de educação, de como você fazer, uma grande pedagogia, eu acho, nessa educação, é você lidar com as diferenças. Se todo mundo fosse igual, não tinha graça, gente, né? Quando eu li aquele livro, né, Brasil, Pátria do Evangelho... Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Depois que eu li aquele livro, e eu vim entender, né, depois de um certo tempo, né, porque realmente, nascer aqui no Brasil, não é como algumas pessoas dizem, Maria, eu vou embora daqui, aqui não acontece nada, tudo errado, né? Tudo errado, e a gente que faz errado, viu? Né? A gente que faz. Eu digo, gente, mas essa é a grande oportunidade desse crescimento. Agora que eu entendi aquele título. Se a gente não aprender aqui em um país que tem tanto... Gente, é muito Brasil aqui dentro. É muita diferença. É de tudo. De tudo tem. Onde é que eu vou aprender mais? Em um lugar desse? Se eu estiver disposto a aprender, claro, né? E a fazer essa coisa mesmo da aprendizagem e da minha transformação. Isso aqui é um laboratório imenso, em termos das diferenças. Não podia ser diferente, não podia ter outro melhor, não pode ter outro melhor. Porque o Brasil, né, não é um Brasil só, são diversos Brasis. E a gente vive como aqui, né?
E você vê, pensa, mas é porque parece que as pessoas não estão piorando. Não estão piorando. Eu acho que a gente está, pelo menos não tem aquela coisa meio dissimulada, né? Simulada, que você fala, tem bastante. Mas estão botando para fora mais. Agora sim. Sim. A gente está vendo realmente os grupos aí aparecendo. Pronto, entende? Então assim, e para mim, enquanto você está colocando o lixo para debaixo do tapete, não vai aprender. Não vai ter essa redenção. Não vai. A gente tem que falar, a gente tem que botar para fora, né? É como ela falou, a Lina falou, né? Tem assim, tem aquelas pessoas que são, quando elas colocam, a gente sabe como lidar. A gente sabe como lidar. E as outras que são estimuladas, a gente faz o quê? Só que a gente sabe que ninguém engana a Deus, né? Nem engana a si próprio. E um dia, mesmo os outros, um dia a casa cai, como diz o ditado. Né? Você não consegue fazer isso o tempo inteiro. Aí a casa cai. Né? Então, assim, eu tenho pensado muito nisso ultimamente. Né? E aí eu fico pensando assim, e na família, o que é que a gente faz com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, com os nossos netos? No meu caso, já tenho neto. Né? Qual é a nossa participação nisso? Na hora que Jesus estava falando a leitura inicial, né? Também falou muito dessa história da mãe, da relação da mãe com o filho, né? Quem é esse filho? Né? Antes de tudo, é um filho de Deus. Também. É vida da nossa vida, né? Mas ela é uma vida para o mundo, né? A vida para a comunidade, essa família que eles falaram aqui. Ele faz parte da minha família, mas também da família espiritual, né? Da família universal, da família mundial e assim por diante. Então, assim, voltando, né, ao texto que eu estava falando, que eu trouxe para ilustrar um pouco mais a questão da redenção familiar, quando ele diz que a lei da indissolubilidade do casamento é uma lei contrária à natureza, aí ele pergunta assim, o que exatamente quer dizer isso? Em primeiro lugar, convém chamar a atenção para o fato de que a resposta foi dada num contexto de uma pergunta específica. É bom a gente saber interpretar isso. E é por isso que eu vou buscar um outro texto, para a gente entender, né? Sobre a insolubilidade absoluta. Realmente a lei natural divina não impõe inapelavelmente um tipo rígido de união, mesmo porque o livre-arbítrio é princípio fundamental, direito inalienável do ser humano. Sem o livre-arbítrio, consta enfaticamente na questão 843 do Livro dos Espíritos, o homem seria uma máquina. Então Deus, quando chamou a gente, convocou a gente para participar com Ele na cocriação do mundo, é porque Ele sabe da nossa, Ele deu condição para a gente para isso. E esse livre-arbítrio, Ele não queria uma coisa assim, claro que Ele podia fazer tudo, né? Mas Ele chamou, Ele deu essa oportunidade da gente ser co-criador com Ele, né? Porque a gente tem condições e tem um livre-arbítrio. Sem esse livre-arbítrio, o que teria? Qual valor teria? Alguém decidir por mim, né? Quando você decide, você cria uma coisa chamada responsabilidade, né? Eu costumo muito falar, eu sou professora, né? E eu acho isso muito importante na educação. Não só na educação espiritual, mas na educação mesmo escolar, vamos dizer assim, né? Educação formal ou informal. Quando você não se vê ali dentro, você não tem a responsabilidade. Foi o outro que fez. Foi o outro que criou, né? E aí você não se sente responsável por aquilo. O importante para mim é básico isso. Isso é fundamental. Que o aluno, eu trabalho também com professores, né, na questão de formação continuada. Então, para mim, é uma relação também, né, são dois sujeitos ali, aprendendo um com o outro, que eles também se sintam, eles se vejam naquele processo. Para mim, não adianta levar coisas prontas para que eles apenas recebam aquilo. Não vai haver crescimento, não vai haver aprendizagem, né? E não vai haver transformação. Então, a gente precisa que o outro
E Deus, na sua grande sabedoria, Ele sabe disso, né? Muito mais do que nós. O livre-arbítrio é isso. Eu fiz minha escolha. Tudo bem, não foi como eu quis. Não, é fácil, não tem problema nenhum. Eu entendo aquilo, procuro e na minha área de educação tem um autor que chama o erro é construtivo, né? Você erra, mas aí você constrói a partir daquilo. É mais ou menos de uma maneira prática, né? E simples, é essa explicação que eu vejo daqui. Não importa, você escolheu, você deve usar o livre-arbítrio. E daí, sim, tem a lei de causa e efeito. Você sabe que você é responsável por aquilo que você faz. Não foi legal, não foi tudo bem. Embora, a partir daí, melhor. É isso que para mim que é a redenção. O caminho da redenção é isso aí. Faz parte disso aí. Né? Sim. Então, assim, a lei natural, por conseguinte, não iria traçar limites arbitrários às opções humanas. Né? Ela não pode traçar limites, né? Arbitrários. Quando ela dá um limite, é porque é um limite, vamos chamar assim, não é uma coisa assim arbitrária que alguém achou, né? Quem acha isso é o ser humano, a natureza é fantástica, né? E ela responde a gente de maneira inteligente, encadeando homens e mulheres a um severo regime de escravidão, que poderá conduzir a situações calamitosas em termos evolutivos, resultando em agravamento dos conflitos, em lugar de resolver, ou pelo menos atenuados. Então, assim, o livre-arbítrio, esse grande princípio, é ele que nos ajuda nessa evolução. Porque ele cria uma responsabilidade. Ele cria um princípio, para mim, de eu criei, né? Eu tenho que ser responsável por aquilo. Eu tenho que ver em que nível aquilo comprometeu a minha vida ou comprometeu a vida de outros, né? Eu tenho que ter essa responsabilidade. Então, o livre-arbítrio para mim é uma grande pedagogia, uma grande metodologia, vamos dizer assim, nessa educação e nessa redenção, né? O casamento é compromisso espiritual previamente negociado e acertado, ainda que nem sempre aceito de bom grado pelas partes envolvidas. Isso espiritualmente, né? Porque a gente sabe que antigamente tinha aqueles casamentos acertados entre as famílias, não é bem assim, né? Que você nem conheceu o noivo, mas você, não, o filho do sei quem vai casar com a minha filha. E a filha nem conhecia, né? Que aí também tem a questão dos interesses, né? Não é isso que a gente está falando aqui. O casamento é compromisso espiritual, não é compromisso, é compromisso espiritual, previamente negociado e acertado, ainda que nem sempre aceito de bom grado. São muitos, se não a maioria, os que se unem na expectativa de muitos anos de turbulência e mal entendidos, porque estão em débito com o parceiro que acolhem, precisamente para que se conciliem, se ajustem, se pacifiquem e se amem, ou pelo menos se respeitem e estimem. Então, gente, assim, ó, esse casamento espiritual, quantas vezes a gente vê assim, casais, amigos, conhecidos, né? Que é uma coisa, a gente diz assim, meu Deus do céu, não sei como fulano aguenta esse crânio, né? Tem assim que a gente diz, meu Deus do céu, eu não aguentaria. Que nada, não passava por isso não. Eles se unem, eles já sabem, isso foi acertado. Quer ver que quando chega aqui a gente esquece, né? Quer dizer, esquecer, a gente esquece mesmo, mas esquece por outro motivo, é uma misericórdia de Deus. E aí a gente, na hora que a gente está lá na fila para reencarnar, né? E segundo os estudos, é uma fila imensa para reencarnar, né? Quem está aqui tem que agradecer porque está aqui, né? E aí, na hora você aceita, né? Não, eu quero, eu vou, aceito. Não, mas tu vai casar com o fulano, né? E o que você vai ter muitos anos de turbulência, mas eu quero, né? Porque eu tenho que resgatar essas coisas. O débito, né? Com a perspectiva do crédito também. Então, assim, mas aí a gente aceita. A gente aceita. Mas na carne, às vezes, é muito difícil pra gente ter uma vida desse jeito. A gente só quer facilidade, infelizmente, só quer facilidade, não é bem assim, né? Aí vem aqui justamente quem estava mergulhados, porém, na carne, os bons propósitos do devedor, acho tão a linguagem, né? Eu não aceitei, né? Eu tive esse meu propósito de aceitar viver com fulano e tal,
antes de reencarnar, né? Ele programou para si mesmo um regime de tolerância e autocontrole. Mas mergulhado na carne, a gente pode falhar. E é bom que a gente entenda isso. Se a gente não... Tudo bem, não tem problema. Mas se tiver problema, a Lina falou isso no instante, a gente precisa saber enfrentar. A redenção não vem daí. Você fugir, você, né? Cara, que redenção é essa? Não existiu. Você tem que enfrentar, né? E aprender com isso. Aí vai ter 2 vitórias, né? Como a gente falou no instante. Como também pode exorbitar da sua desejável moderação o parceiro que vem para receber a reparação, em lugar de recolher com serenidade o que lhe é devido, em atenção, apoio, segurança e afeto, assume a atitude do tirano arbitrário. Olha aqui outra atitude que a gente vê também. O outro, para poder, sei lá, se desenvolver, precisa do acolhimento. Mas aí o parceiro se torna para ele um tirano arbitrário. Ao invés de atenção, de acolhimento, de apoio, de atenção, ele se torna um tirano para aquela criatura. Também nesse caso não vai haver redenção, né? Então assim, ele humilha, ele oprime, né? E odeia o parceiro, que afinal de contas está fazendo o possível dentro das suas limitações para cumprir o seu compromisso. E aí, né? Então, é bom a gente, é isso que eu digo, gente, eu não sei como agradecer, né, esse estudo que a gente faz aqui, para poder a gente entender, né? Porque a gente gosta muito de julgar, a gente nem conhece a gente mesmo, mas já quer julgar a outra situação, porque a gente não conhece os motivos. Se a gente não conhece as nossas direitos, como é que a gente vai julgar, né, um do outro? E se tratando de família, então, a gente vê a relação de mãe com filhos assim, que nada, meu filho não faz isso não. Faz nada, né? A gente precisa entender isso. A gente precisa entender, se colocar no lugar do outro, né? Pra gente não ficar só na superficialidade, né? Olha de cá, de fora, né? E ficar julgando. A lei divina não admite a violência que um parceiro se disponha a praticar sobre o outro. Além do mais, a dívida não é tanto com o indivíduo prejudicado quanto com a própria lei divina desrespeitada. Eu achei isso fantástico. Tudo bem, eu aceitei, o compromisso foi acertado anteriormente, né? No plano espiritual, previamente, né? Aquela festa de casamento que a gente faz aqui, aquela festa já foi encomendada já bem antes de eu encarnar. Existe uma dívida com aquela pessoa? Sim. Com o indivíduo prejudicado? Sim. Mas a gente tem a dívida maior é com a lei divina que foi desrespeitada. Ao não fazer essa redenção espiritual junto com o meu companheiro, por exemplo, eu feri uma lei divina, né? Então a minha maior dívida não é com aquela criatura que está no meu caminho, né? E que eu estou tentando reparar a dívida com ele, ou com ela, né? A minha maior dívida é justamente com a lei divina que foi desrespeitada, além de um compromisso que foi rompido, que eu aceitei isso antes. No momento em que arruinamos ou assassinamos alguém, cometemos, claro, um delito pessoal de maior gravidade. É preciso lembrar, contudo, que a vítima também se encontra envolvida com a lei, que paradoxalmente irá exibir a reparação da falta cometida, não para vingá-la, mas para desestimular o faltoso, mostrando-lhe que cada gesto negativo cria a sua matriz de reparação. É como se fosse assim uma folha corrida, né? A gente vai, existe uma matriz de reparação. O Cristo foi enfático e preciso ao ligar sempre o erro à dor do resgate. Aqui é a causa, ali é a causa da lei da causa e efeito, né?
ele liga sempre, né? Ele foi enfático nisso. Ligar o erro à dor do resgate. Você errou, mas aí vai ter que ter um resgate. E esse resgate muitas vezes dói, né? Vai e não peques mais naquele episódio, né, de Madalena. Para que não te aconteça coisa pior, disse ele. Né? Tudo bem, ele sempre liga isso, né? Tudo bem, você pecou, vá, tudo bem, você está perdoada, você não vai ser apedrejada no caso de Madalena, né? Porque ele falou de maneira enfática, com uma autoridade que só ele tinha, né? Quem não cometeu o pecado, quer tirar a primeira pedra, né? E todo mundo sabe que foi sangue fininho, não ficou ninguém, né? Só ficou ela e Cristo. Mas disse a ela, não peques mais. Não é passar a mão pela cabeça, não é consentir no erro, né? Mas nem por isso ele deixou de perdoar, mas disse, não peques mais, porque pode acontecer uma coisa pior. Então ele ligou o erro, né, a dor do resgate, né, da dívida que ela estava contraindo. Então, assim, a lei natural, portanto, não prescreve a insolubilidade mandatária e absoluta do casamento, como a caracterizou Kardec na sua pergunta. Consequentemente, a lei humana não deve ser mais realista do que a outra, que ele é superior. Deve ser flexível, abrindo espaço para opções individuais do livre-arbítrio. Então, assim, ele faz uma análise que eu achei interessante quando ele faz a pergunta de Kardec e compara com a lei natural, né? Ela não é uma coisa assim tão inflexível, né? Porque senão você está negando a questão do livre-arbítrio. No caso da indissolubilidade, né, absoluta, mandatória, né, é aquela coisa assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né, bem mandatória assim. Se assim fosse, né, o que acontece? Você iria deixar de ser flexível e abrir espaço para que os envolvidos no caso, né, um casal, um par, né, esquecesse, né, não pudesse exercer o seu livre-arbítrio, né. E aí, quando eu falei no livro de Lívia, né, A Mediunidade e Atos dos Apóstolos, que ela fala da reencarnação, ela fala também o seguinte, que a reencarnação, como lei universal, possibilita ao homem e as suas realizações mais íntimas, pois tudo é feito e planejado para que, no esforço supremo e continuado de transformação, possa compreender que só o trabalho, a liberdade para o entendimento será a conquista definitiva e transformadora no ato da evolução. E aí que ela fala aqui do questão, como é que eu faço isso? Como é que é essa redenção? Tudo bem, a reencarnação, eu estou aqui, reencarnei, não é? E é uma oportunidade dessa redenção espiritual, inclusive a começar pela nossa família. Mas ela fala aqui que essa redenção só pode acontecer através, sabe de quê? Do trabalho. Não é só através do trabalho que acontece isso, né? Através do trabalho, é a questão da liberdade para o entendimento. E aí eu volto e comparo com outro texto que fala do livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio não está dizendo livre-arbítrio. Você tem que ter a liberdade para o entendimento. Será a conquista definitiva e transformadora no ato da evolução. E aí ela continua dizendo, a reencarnação como lei superior estabelece parâmetros fornecidos pela lei de causa e efeito. Neste instante a gente colocou que Cristo sempre ligava a questão do erro à dor do resgate, que é a causa de lei, a lei de causa e efeito. Quando o Espírito com débito a resgatar, estabelecerá também para si mesmo uma oportunidade de créditos para a sua autorrealização. Porque assim, se a gente não tivesse crédito, também a possibilidade do crédito, pagasse os débitos,
não teria essa satisfação, né? Essa coisa que a gente se sente bem, que a gente falou na primeira parte. Quando a gente faz um trabalho muito legal, principalmente se envolve outras pessoas, né? A gente se sente bem. Isso é crédito, isso é bom, né? Isso no âmbito da família, aí ela volta para a família. Por isso que eu juntei os dois textos, que ela também fala na família, né? No sentido assim, que cada dia que passa eu entendo mais isso. Cada dia que passa eu entendo mais. A família é um lugar privilegiado para essa redenção espiritual. É um lugar privilegiado. Porque assim, já que nós estamos ali, temos nossos laços, então, não só laços sanguíneos, né? Laços afetivos, né? E com esse laço afetivo, se for um amor de verdade, né, é mais fácil. Às vezes é mais duro, porque a gente coloca a afetividade acima das coisas, né? Então, assim, a gente precisa ter um amor realmente, mas amor é aquele que diz assim também, vá e não peques mais. Eu perdoei, mas não vá e não peques mais. Amor também é isso. Amor também, como diz o outro, é também puxar a orelha, é chamar atenção na hora certa, né? Isso é amor também, né? Então não é aquela coisa de passar naquela cabeça, de esconder, né? Não, isso também faz parte de um orgulho, né? De vaidade. Meu filho é melhor. Não é. Na leitura que Geisa fez, que você fez, Geisa, você tem que falar uma parte sobre isso, né? É como assim, amar meu filho e amar os filhos dos outros também. Quando eu amo meus filhos, eu também amo os filhos dos outros. E vice-versa, né? Então isso é importante a gente também lembrar sempre, né? Então assim, voltando aqui ao texto de Lívia, através do ajuste moral, o reencarnante no âmbito da família poderá conquistar maiores possibilidades de evoluir. Por isso que eu estou dizendo que é um lugar privilegiado, né? Ele poderá conquistar maiores possibilidades de evoluir. Aonde? No âmbito da família, né? É por isso que eu escolhi, para explicar melhor, para mim, em primeiro lugar, né? E agora aqui falando para vocês, eu escolhi esse livro aqui de Lívia, né? Para colocar isso aí. Os deveres são cumpridos, a evolução como meio social, aqui estava falando instante, e isso a gente consegue na relação com o outro, né? Promove a quem reencarna, atribuindo os direitos e deveres. Aí é que vem, né? Quando a gente reencarna, e a gente veio para evoluir, e no meio social não é sozinho, não acontece isso sozinho, a gente é um ser de relação, né? Atribui a gente essa relação com o outro direitos e deveres. Não, então eu tenho direito, mas também tenho um dever, inclusive dever até de chamar o outro, né? E nessa evolução, a gente também leva o outro com a gente, para que ele também melhore, né? Os deveres serão cumpridos, pois são compromissos inadiáveis, assumidos com a sociedade. Os direitos que já foram conquistados são créditos necessários às realizações. Então, assim, quando ela fala de deveres e direitos, os deveres, eu percebi assim, que são os débitos, né? Então, eu preciso fazer aquelas questões, serão cumpridas à disposição, compromissos inadiáveis. É bobagem da gente. Cadeando as coisas. Não, nessa agora não, depois eu venho e faço, né? É inadiável. Que a gente assume com aquele grupo social que a gente está vivendo. A família, o trabalho, os vizinhos, a cidade, o país, e assim vai, né? E os direitos que já foram conquistados são créditos necessários à nossa realização. É necessário para a nossa realização. Os créditos também, não só os deveres, né? A lei de causa e efeito, na arte de fazer justiça, ajusta o homem na necessidade de ressarcir os débitos do passado e a se programar para um futuro mais feliz, né? E é esse crédito que nos dá esse futuro, é a programação do futuro mais feliz. A
a gente paga esses débitos do passado, né? E a fazer isso, a gente se programa. Claro, a gente aprendeu. A gente passou de um nível de evolução para outro, né? Com certeza seremos mais felizes, né, no porvir, no futuro mais feliz. E assim, gente, assim, em suma, recuar ante uma situação de desarmonia no casamento, de um cônjuge difícil, de problemas aparentemente insolúveis, é gesto de fraqueza e covardia de graves implicações. O recuar, aquilo que a gente falou no instante, esse compromisso não pode ser adiado. Na hora que você recua, você está adiando, né? Você está, não, eu vou recuar agora, não estou sentindo em condições. Mas a gente viu no texto de Joana de Ângeles, você não está sozinho. Você não está desamparado. Isso é um convite que Deus está lhe fazendo para que você realmente faça essa redenção. É importante a gente pensar nisso, né? Aí aqui ele diz assim, né, muito claramente, é gesto de fraqueza e covardia, de graves implicações. E aí? Sabe aquela coisa assim, hoje na hora da mediúnica, alguém falou assim, lembro até de cartão de crédito, né? Quando você paga, você faz uma compra, né? E aí vem o cartão. Se você consegue pagar todo, é muito legal, porque assim, pagar mínimo de cartão de crédito, todo mundo sabe, né? O juro é muito alto, né? E aí eu peguei esse exemplo, que a gente na hora até falou sobre isso, porque tem assim, graves implicações. Na hora que você recua, você adia, né? Eu estou colocando esse recuar, no sentido assim, você teve, na sua programação reencarnatória, você assumiu esse compromisso. A gente viu no instante também, Lívia falando sobre isso. Você assumiu esse compromisso. E esse compromisso deve ser inadiável, porque se você recua, você pode ter graves implicações, que é o juro, né? Vamos dizer assim, é o juro do cartão de crédito, vamos dizer assim, né? Você, ao invés de você avançar, né? Você não enfrentou a situação, e aí é que vem a história da coragem da fé. Se a gente tem a fé fortalecida, a gente vai entender isso mais claramente, né? A gente não está sozinho. Deus dá o frio conforme o cobertor. Ele não dá pra gente uma carga que a gente não possa aguentar. Não dá, de jeito nenhum, né? A gente não pode esquecer que ele é um Pai amoroso, justo e misericordioso, né? Pelo contrário, ele está chamando a gente a convite para justamente fazer esse crescimento, certo? Então, somos colocados em situações dessas precisamente para resolver conflitos emocionais que nos barram o espaço no caminho evolutivo. Estaremos recusando exatamente o remédio prescrito para curar mazelas persistentes que se arrastam às vezes por séculos ou milênios, né? Aderidas à nossa estrutura espiritual. Imagina, gente. Quando eu li isso aqui, eu me lembro assim, sabe aquela coisa que forma uma crosta, né? A gente vai passando, é o que chamam de os espíritos endurecidos, né? Que não consegue, às vezes as pessoas, os espíritos desencarnados, a gente, né, pela literatura também fala muito sobre isso, tem várias livros que falam sobre isso, que ele está recebendo ajuda, ele está querendo, alguém está querendo, algum espírito, né, o anjo guardião está querendo ajudar, mas ele nem percebe. Ele não percebe nem ajuda, ele está tão ensimesmado, né? Ele está só, como diz aqui, né, quando está encarnado, olhando para o nosso próprio umbigo, ele está tão ensimesmado que ele não consegue nem perceber a ajuda que querem dar para ele, né? E eu vejo muito isso, né, tanto do encarnado como desencarnado, até porque você só é ajudado se você permitir receber ajuda. Ajuda, pode todo mundo querer ajudar, mas se você não quiser esse movimento, você não vai receber ajuda, né? Pode todo mundo querer te ajudar, mas você não vai conseguir, né,
fazer ajuda. E aí, gente, assim, para fechar no nosso programa, né, que já está no fim, esse texto de Deolina Amorim Hermínio Miranda, ele diz assim: não precisaria de nenhuma outra razão para ser estudada com seriedade, preservada com firmeza nas suas estruturas e nos seus propósitos educativos, que é justamente a redenção espiritual, e ele traz a família com uma situação privilegiada dessa redenção. E nesse livro aqui de Marilinda, o Espírito o Espírito Viva a Vida no Amor, Espírito de Araquém, ele diz assim, isso é para todo mundo, né? Para nós todos, começar por mim. Presta atenção, nada de covardia. Quem tem Jesus por mestre pode repetir a lição, mas nunca será reprovado. Muita paz para nós todos.